Nosso texto básico é esse, 2 Samuel 6. Nós falamos sobre sem retorno aqui. Tá passando aí? Espera aí. Tá contigo aí? Tá funcionando não. Passa pra mim. Aqui também na televisão não tá parado. Espera aí. Ah, sim. Agora foi. Quase foi. 2 Samuel. Tenta você aí. Capítulo 6. Nós vamos ler o 21 e o 23. Vamos? Amém, irmãos? Mas Davi disse a Mical, 21: Foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais. Presta atenção. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou, e até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Queria que você abrisse também Atos, capítulo 13, versículo 36. É o texto do Novo Testamento falando sobre Davi. Primeiro Samuel, Atos 13, 36. Amém? Acharam aí, irmãos? Atos 13, 36. Diz assim: Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. É uma afirmação do apóstolo Paulo a respeito de Davi. Nós falamos sobre Uzá, o fulminado. Não sei se você lembra. Falamos sobre Obed-edom, o abençoado. Falamos sobre Mical, a estéril. E hoje nós vamos terminar falando sobre Davi. A primeira lição, passa aí para mim. Nunca tenha vergonha de se expor em nome do Senhor. Se você quer ser aprovado por Deus, essa é uma lição do texto, da vida de Davi. Fazer a vontade de Deus
muitas vezes nos colocará em oposição a algumas pessoas ou algumas circunstâncias. E Davi nunca recuou, porque ele sempre entendia que Deus, quando Deus estava lhe direcionando. Por exemplo, quando Davi aceitou guerrear contra Golias, ele teve que enfrentar a oposição do seu próprio irmão. Eliabe, o irmão mais velho, confrontou Davi no campo de batalha, insultou, diz a palavra, e o que Davi fez? Desistiu? Não, ele seguiu em frente e cumpriu aquilo que Deus tinha para ele. Você está entendendo? Toda vez que você se dispor a fazer alguma coisa para Deus, você vai ter que superar alguns obstáculos e você vai ter que escolher quem que você quer honrar e seguir. Quando Davi foi ungido rei, ele era o 7º irmão, o mais novo, e o seu pai Jessé recebeu em sua casa o profeta Samuel, deu uma festa, fez um churrasco e esqueceu dele. Alguém já fez uma festa na sua família e esqueceu de você? Esqueceram dele. E aí o pai disse: eu acho que é um desses 6. E Samuel tentando ungir um, tentava ungir outro, e Deus não dava direção nenhuma, até que Samuel perguntou: será que não tem mais alguém? Aí eles lembraram: peraí, tem o Davi, que está lá cuidando das ovelhas, então manda chamar o Davi. O que Davi podia falar? Eu? Na hora do churrasco ninguém lembrou de mim, também não vou não. Mas ele disse assim: se é o profeta de Deus que está chamando, eu vou lá. Quando Davi se lançou para ser um guerreiro vitorioso e começou a ser exaltado e reconhecido como um grande homem perante o povo de Deus, ao invés da aprovação, ele ganhou o ódio do rei, e o rei Saul queria matá-lo. Davi desistiu? Davi parou? Davi deixou de viver os propósitos de Deus? Eu estou te dando 3 situações, e agora eu estou te dando outra. A mulher dele, se você achou que era pouco, o irmão, o pai, o rei, e agora a sua própria mulher se levanta contra ele e o repreende perante as pessoas e diz que ele estava errado, e ele diz o quê? Eu escolhi agradar a Deus. O cântico antigo da turma mais velha vai lembrar: não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Davi foi ofendido, Davi foi rejeitado, Davi foi perseguido, Davi foi odiado, Davi foi criticado, Davi foi desprezado. Gostou da lista? E eu vou te dizer, se você e eu resolvermos fazer a vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus, o que está nos esperando é ofensa, rejeição, perseguição, ódio, crítica e desprezo. Está a ponto de dizer assim: desistir. Mas nada fazia Davi recuar, porque ele entendia que servir a Deus, agradar a Deus, cumprir o propósito de Deus, exige um preço que só quem quer de verdade aceita pagar. Ele não tinha vergonha, e por isso ele foi acolhido e ele foi honrado por Deus. Quantos aqui foram criticados pela sua própria família quando você começou a vir para a igreja? Se tiver coragem, levanta a mão. Eu me lembro quando eu voltei para a igreja, eu tinha uma pessoa conhecida
E eu andava fazendo algumas coisas erradas e a pessoa sabia. E ela disse assim, depois, quando ela me viu entrando na igreja, disse assim: eu acho que você está querendo um tênis novo da sua mãe, que igreja não tem nada a ver com você. E eu tinha que passar e tinha que enfrentar a vergonha de alguém que sabia das coisas que eu andava fazendo e agora me via entrando na igreja. E muitos de nós passamos por isso. Você precisa romper com isso, porque o que interessa é ser honrado por Deus, não pelos homens. E muitas vezes, para você ser honrado por Deus, você vai ter que ser desonrado pelos homens, rejeitado pela sua família. Você vai ter que ouvir ofensas, às vezes, do seu próprio esposo, da sua própria mãe, do seu próprio não sei o quê, que diz assim: o que você está fazendo lá? Você está ficando doido. E eu acho que você está indo numa onda e está querendo dar dinheiro a pastor. Porque é isso que o povo fala lá fora. Agora, se você caminhar e quiser avançar e se tornar um líder, se tornar um servo, se tornar alguém que vai produzir muito na obra de Deus, mais rejeição ainda você vai atrair para a sua vida. E muitos, com medo da rejeição, com medo da perseguição, com medo de ódio, vão se encolhendo e vão se retraindo e não vivem tudo aquilo que Deus quer que ele viva. O servo de Deus que quer fazer a vontade de Deus não tem como não se expor, não tem como não correr riscos. Mas eu quero dizer para você que vale a pena, porque esse é o caminho da aprovação. E o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 2,15, diz assim: procura apresentar-te a quem? A Deus, como obreiro aprovado. Paulo está dizendo: obreiro, você só tem que ser aprovado por um só. Quem é? Deus. E não pelos homens. E aqui está a pergunta que nós precisamos fazer hoje: você está disposto a ser aprovado por Deus, mesmo que isso lhe custe ser reprovado pelos homens? Essa é a pergunta que Davi nos responde dizendo: mesmo que a minha mulher, que o meu pai, que o meu irmão, que o meu rei se levantem contra mim, eu escolhi agradar a Deus. Muitos são os chamados, todos são provados, mas poucos serão aprovados. Vou repetir: muitos são chamados, todos os chamados serão provados, mas poucos serão aprovados. Quem é você, irmão? Você precisa responder essa pergunta. Davi é o quê? O aprovado. Para ser aprovado, eu não posso ter vergonha de me expor em nome do Senhor. Segunda lição que Davi me ensina é que eu nunca posso ter vergonha de adorar. O rei Davi é um artista. Ele é mais do que um rei. Eu fico pensando como é que um homem desse, que matou tanta gente, que fez tanta guerra, que era sanguinário às vezes, era um poeta.
Davi era um homem assim impressionante, porque à medida que ele era valente para derrubar um leão e um urso, valente para enfrentar um gigante, valente para enfrentar milhares de soldados adversários, ele era um homem de coração extremamente sensível. Era um poeta, um adorador. E às vezes nas madrugadas, nas noites do deserto, ele se pegava compondo hinos de louvor ao Senhor. Diz a Bíblia que ele tocava o quê? Harpa. Se tem uma frustração da minha vida, é que eu não aprendi a tocar instrumento, nem aprendo, eu acho. Nós temos um professor aqui que pode ver se... Eu me lembro uma vez, irmão, nós estávamos aprendendo a tocar violão, um grupo de adolescentes na igreja, e aí o povo começou a tocar violão. Eu me lembro até a música até hoje. Não pode ser triste o coração que ama a Cristo. Isso me traumatizou, ainda estou para vencer esse trauma. E as meninas pegavam aquele violão e batiam, e a música saía parecida, né? Eu pegava o violão, seguia as notas todinho, sabe? Café com pão, café com pão, café com pão. Não tinha nada a ver com a melodia. Você imagina o cara que tocava harpa, ele era tão sensível, ele era tão íntimo de Deus, ele era tão, que ele tocava e o diabo saía fora. Quando Davi começava a adorar, a atmosfera mudava. Ele era um adorador. Ele era alguém que desfrutava da presença de Deus. Era alguém que entendia que sobre todas as coisas está o Senhor, e que ninguém é digno nessa terra de ser adorado a não ser o Criador de todas as coisas. Em nenhum momento da história de Israel, nos 40 anos que Davi reinou, você vai ver um sinal de idolatria na nação. Ele era um homem altamente preocupado com a adoração. Ele era um homem que queria fazer o melhor para Deus. Ele era um homem que queria fazer o nome do Senhor ser conhecido e ser exaltado. Ele disse: Deus não dorme, Deus é eterno, então a adoração tem que ser 24 horas por dia. Adoração não é para o povo, adoração é para Deus. Então tinha culto 24 horas por dia no reinado de Davi. Ele estabeleceu turnos dos levitas, e se você fosse no tabernáculo, qualquer hora do dia tinha gente adorando a Deus. Quando a arca voltou para Jerusalém, Davi ainda não tinha construído o templo. Aliás, ele não construiu o templo. Quem construiu o templo foi Salomão, porque Deus falou: sua mão está suja de sangue, eu não posso fazer de você o construtor da minha casa, porque você matou muita gente, mas eu vou honrar a minha aliança contigo. Quem vai construir o templo é o seu filho Salomão. Mas ele chega a dizer assim, segundo Samuel 7, como que eu posso morar num palácio e a arca de Deus está dentro de uma tenda? Olha o valor que ele dava para as coisas de Deus. E aí então ele construiu um tabernáculo, não aquele tabernáculo lá de Moisés. Aquilo se perdeu depois que o povo entrou na terra prometida. Não se ouviu mais falar daquele tabernáculo feito por Moisés. O segundo tabernáculo é o tabernáculo de Davi. É o tabernáculo onde havia adoração 24 horas por dia. E a Bíblia diz que nesse tabernáculo, é esse tabernáculo que vai ser restaurado. Você imagina, irmão, o tabernáculo mais famoso é o tabernáculo do deserto. Mas não é o tabernáculo do deserto que vai ser restaurado. Quando o Novo Testamento diz que haverá restauração de um tabernáculo, ele se refere ao tabernáculo construído pelo rei Davi. Adoração verdadeira. Porque é esse tabernáculo de Davi que aponta para a igreja no Novo Testamento.
é onde vai haver adoração verdadeira, é onde vai haver honra ao nome de Deus e é onde vai haver manifestação da glória. Isso está em Atos capítulo 15, versículo 16 e 18. Põe aí para a gente ver. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei o quê? A tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens faça o quê? Busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Atos 15, verso 16 a 18. Meu irmão, você quer ser aprovado por Deus? Amém ou não? Deus está te chamando para intimidade, para adoração, por relacionamento. Deus está querendo pessoas que não se envergonham de serem adoradores. Deus está querendo pessoas que o coloquem em primeiro lugar na sua vida. O aprovado, sabe quem é o aprovado? É o adorador sincero, que entende que precisa exaltar a Deus. Adorador sincero. Tem gente que acha que não pode ser sincero diante de Deus. E quando você olha para os Salmos, quando você olha para Davi, você vê um homem totalmente aberto. Se ele estava alegre, ele dizia: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Se ele estava triste, ele dizia: a minha alma está triste até a morte. Se ele estava se sentindo mal, ele dizia. Se ele estava se sentindo bem, ele dizia. E ele ministrava para si mesmo. Esse é o verdadeiro adorador. Esse é o aprovado. É aquele que entende que precisa se humilhar e exaltar o Senhor na sua vida. E a terceira lição é essa: jamais deixe de se humilhar diante do Senhor. Davi sabia, irmãos, que ele não podia ter uma atitude de prepotência com relação a Deus, nem podia rejeitar a verdade e entrar num caminho de desobediência. E ele tinha acabado de se tornar rei de Israel. Ele levou 7 anos para chegar naquele posto que ele estava. Ele almejou aquilo, ele pagou um preço alto, ele ficou fugido, ele foi perseguido, tentaram matá-lo, e ele agora está lá, ele está no trono, ele é o rei constituído, e ele diz assim: agora nós vamos exaltar o Senhor. Ele podia dizer: agora exalta o meu nome, agora reconheçam que é um rei sobre todos vocês, que é ungido, aprovado por Deus. Ele diz assim: não olhem para mim, olhem para ele. Não é o nosso tema? Convém que ele cresça e eu diminua. Esse é o caminho da aprovação. Quando ele chega na posição que ele queria estar, ele diz assim: agora nós vamos dar glória a quem? A Deus. Quem se humilha diante de Deus será exaltado perante os homens. Olha o que diz o Apocalipse a respeito de Davi, versículo 3, capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem o quê? A chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode. Qual é a chave de Davi? Qual é a chave de Davi? É a chave da adoração, é a chave da humilhação perante
a glória de Deus. A Bíblia diz que nós devemos nos humilhar diante da poderosa mão do Senhor, para que Ele em tempo oportuno faça o quê? Nos exalte. Os valores do reino são inversos aos valores do mundo, gente. É incrível, nós precisamos entender isso. O reino de Deus é diferente do mundo. O mundo diz assim: chega primeiro. E o reino diz: os últimos serão os primeiros. O mundo diz: você tem que se exaltar, você tem que se sobrepor, você tem que ser poderoso. E o reino diz: você quer ser o maior? Então seja o menor. Você quer ser o maior? Então sirva com amor. É diferente ou não é? Você quer ser exaltado? Então se humilha. O mundo diz: eu me humilhar? Eu fazer isso? Mas isso é uma humilhação. Eu falei aqui um dia desse, não se lembra mais quando, que nenhum homem é tão grande quando ele se humilha. É isso que Deus quer de nós. É isso que o Senhor quer. Você quer ser aprovado, meu irmão? O aprovado é aquele que entende que os valores do reino são diferentes dos valores do mundo. Precisa se quebrantar na presença do Rei dos Reis. Se você quer ser aprovado, você precisa ser quebrado. E quem quer ser quebrado? Quem gosta de ser quebrado? Quem gosta de ser confrontado? Quem gosta de perder? E às vezes é isso. Para você ganhar no reino de Deus, você vai ter que perder. Eu costumo falar isso muito. Às vezes você precisa dar um passo para trás, para amanhã dar 2 para frente. Só que a gente não gosta de dar um passo para trás, gosta? A gente não gosta de recuar. A gente quer que a nossa vontade se sobreponha. A gente briga para ter razão. A gente briga para estar certo. Quem está certo? Não importa quem está certo. Importa que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. E Jesus Cristo vai desconstruindo isso, porque Ele diz assim: se alguém te pedir a capa, dê também a túnica, porque vai ser uma oportunidade de você servir. Se alguém disser: vamos andar comigo 1 quilômetro, te obrigar a andar 1 quilômetro, anda 2, porque vai ser uma oportunidade de você servir. Para o homem você é, me desculpe a expressão, um idiota, mas para Deus a sua recompensa vai ser gerada. Estão entendendo, irmãos? Como que é diferente? E como é que nós como igreja queremos viver igual ao mundo? Não tem como. Nós precisamos viver totalmente diferente, porque os valores de Deus são valores diferentes. Então, se você quiser ser aprovado, você precisa lembrar algumas coisas, e eu quero fechar com essas verdades. Primeiro, a busca da intimidade nos traz bênçãos, mas a busca da bênção não traz intimidade. Você está entendendo? Quando você busca a Deus, você vai ser abençoado. E eu falo isso aqui várias vezes. Você não veio ao culto para ser abençoado, para receber uma bênção. Você já é abençoado. Você veio aqui para compartilhar as bênçãos que você já tem. Se você está vindo ao culto só para receber uma bênção, você não entendeu ainda quem você é. Você é um abençoado já. Nós temos que buscar a Deus
não pelo que Ele faz. Nós temos que buscar a Deus pelo que Ele é. E aí o Marçal arrebentou. Eu acho que, eu às vezes brinco com o Paulo, eu acho que esse compositor não compõe uma música dessa nunca mais na vida dele. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, é Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Esse é o caminho da aprovação. Quando você entende que Deus não é um provedor de luxo, nem um pagador de contas. Deus é um Deus que merece ser adorado pelo que Ele é. E se Ele não fizer mais nada por nós, já estamos na bênção. Segundo lugar, Deus não abre mão das coisas feitas do modo que Ele quer, mesmo que nós estejamos cheios de boas intenções. Eu não posso fazer alguma coisa contrária à vontade de Deus, mesmo que seja para fazer o bem. Uma vez eu vi uma dona dizer: olha, meu marido era assaltante, toda vez que ele saía eu orava por ele, e dizia: oh Senhor, que o Senhor ponha bastante pessoas cheias da grana no caminho dele, com joia, e por favor, não deixe a polícia passar na hora, para ele não ser preso. Ou os rapazes que oraram e pediram a bênção de Deus para que o assalto ao banco desse tudo certo. Irmão, nós estamos vivendo uma época difícil e nós estamos achando que Deus mudou. Deus não muda. Pastor, eu estou cheio de boa intenção. Vou te dizer, e o povo já diz, que de boa intenção o inferno está assim, ó, cheio. Eu estou fazendo errado, eu sei que eu estou contrário à vontade de Deus, mas eu mereço ser feliz. Não é isso que as pessoas estão dizendo? Eu mereço ser feliz, eu quero ser feliz, então eu faço as coisas contrárias à vontade de Deus, porque eu quero ser feliz, e eu ainda acho um jeito de achar que Deus vai aprovar. Se você quer fazer as coisas de Deus, tem que ser na forma de Deus. Sinceridade é essencial, mas não é tudo para o ministério. O ministério exige que as coisas sejam feitas conforme Deus quer. Deus diz: a arca só pode ser movimentada em cima dos ombros de sacerdotes. Davi estava cheio de boas intenções, ele estava querendo fazer uma coisa boa, mas ele resolveu não cumprir isso, colocou a arca em cima de carro de boi. Quem carregava a arca em cima de carro de boi? Filisteu. E aí quando a arca balança e Uzá toca, ele morre. Às vezes a ação, a motivação é correta, mas a ação é errada, e para Deus vai ser condenável da mesma maneira. Terceiro, quando você quer ver a glória de Deus, você precisa cuidar do processo e do resultado. Existe um caminho a ser seguido, e o caminho já está dito. Se você resolve ir por outro caminho, você não vai alcançar a glória de Deus, nem a aprovação de Deus. Nunca nós podemos abrir mão dos princípios, por melhor intencionados que nós estivermos.
persistência e zelo não adiantam nada se é pela coisa errada. Não, mas eu sou persistente. Não, você é teimoso. Há uma linha tênue que divide a persistência da teimosia. A porta está fechada, mas você quer abrir. E Deus diz, fechado, e você está forçando. Vai chegar uma hora, sabe o que Deus vai fazer? Abre. Abre a porta. Quer ir? Vai. Para Deus é o melhor. E vou dizer, meus irmãos, o melhor é o mais trabalhoso. Deus não gosta de coisa fácil. Nunca gostou. Deus é o Deus de processo. Ele podia dizer assim: ô Josué, estala os dedos e a muralha de Jericó vem à tona. Mas ele disse: não, vocês vão ter que andar 7 dias e vão ter que dar uma volta a cada dia na cidade, nas muralhas da cidade. E depois, no 7º dia, vocês vão dar quantas voltas? 7. Às vezes a gente ia lá no Monte da Codinha orar e estava o povo dando as voltas de Josué. Nossa, vai cair a muralha hoje. E o povo seguiu? Seguiu ou não? Exatamente como Deus tinha falado. Que bobagem! Que caia no 3º dia. Por que eu tenho que esperar até o 7º? Porque levanta acampamento, carrega nas costas, 7 dias, depois, e ainda no último dia dá 7 voltas. Porque o melhor é o mais difícil. Porque o melhor dá trabalho. Porque fazer as coisas para Deus corretamente exige um preço. Pastor, vamos fazer de qualquer maneira? Nós temos um monte de coisa para fazer. Vamos fazer esse negócio de qualquer maneira, porque a gente tem pressa. Da onde que Deus está nisso, gente? 4, precisamos pedir algo que possa sustentar o fogo de Deus. Cadê a menina que ministrou aqui? Cadê você, filha? Benção. Como é que o Espírito Santo vai dirigindo todas as coisas? Não tenha receio. Precisamos de alguma coisa que sustente o fogo, porque o fogo só pega e só se mantém se ele estiver fazendo o quê? Queimando alguma coisa. Se aquilo que está queimando acaba, o que acontece com o fogo? Apaga. E aí quando você vai fazer uma fogueira, a fogueira começa e os gravetos começam a pegar fogo. Se você quiser que aquela fogueira continue ardendo, você precisa fazer o quê? Arrumar mais lenha para queimar. Tem muita gente que quer o fogo de Deus, mas não quer ser lenha para ser queimado. Tem muita gente que quer a manifestação da presença de Deus, mas não quer ser sarça ardente. E diz a Bíblia que a sarça ardia e não se consumia. Sarça é o capim mais feio que tinha no deserto naquela época. Era o arbusto mais da pior espécie que tinha. E sabe o que acontecia no deserto? Com aquele calor tremendo, facilmente as sarças pegavam fogo. Uma sarça pegar fogo para Moisés, um homem que passou 40 anos no deserto, não era novidade nenhuma. A única novidade era uma coisa que começou a intrigar ele, porque a sarça estava pegando fogo, mas a sarça não se consumia. Como diria a música, né? A sarça ardia e não se consumia. Quando o fogo de Deus bater em cima da gente, vai queimar, mas não vai destruir. Não se esqueça, irmão, que para Deus se manifestar nessa terra, Ele sempre vai precisar de pessoas. Cabe a você e eu nos colocarmos
nas mãos dele. Quinto, não tenha receio de ser extravagante. Tem umas modas no Brasil, né, irmãos? Há 10 anos atrás, não sei quantos anos atrás, surgiu a moda da adoração extravagante. Lembra? Antônio Cirilo, está aí até hoje, mas foi um sucesso. Poderoso Deus, poderoso Deus, 40 minutos cantando, e poderoso Deus, e poderoso Deus, e essa música não acaba, porque diz assim: Deus, para adorar tem que ser extravagante. Aí pegaram o texto da mulher que derramou tudo aos pés do Senhor, e aquelas músicas não terminavam. Eu já era seminarista, já era nervoso naquela época, e os meninos cantando, e poderoso Deus. Eu falei: acaba isso aí, senão eu vou pegar esse microfone da sua mão. O outro diz assim: não, eu tenho que adorar virado para a parede, porque a adoração é para o Senhor. É muita invenção. E as modas vão e vêm. Agora é o worship, né? Vai vir uma, vai vir duas, vai vir três. Alguns ficam na moda, outros passam. E eu tenho no meu carro Luiz de Carvalho, quando toca, se isso não fosse amor, as andorinhas não voam mais. E aí as meninas falam: pai, tira isso, em nome de Jesus. As músicas que enchiam a alma. Então, meu irmão, o negócio não é a moda, o negócio não é a música, o negócio não é o jeito, o negócio é se o coração está adorando. Então, se você quer ser extravagante, seja extravagante. Tem um que é mais extravagante que o outro, tem um que é mais inovador do que o outro, tem um que é diferente do outro. Mas não se esqueça que adorar é sempre em espírito e em verdade. Antigamente o povo dizia assim: se faz muito barulho é porque o latão está cheio, está vazio. Se um latão rolar de borra abaixo, ele faz muito barulho, então vazio. Então se o crente faz muito barulho, está o quê? Vazio. Se o latão está cheio, desce de borra abaixo, não faz barulho. Isso é uma boa verdade para latão, para crente não. Eu sou latão? Posso até parecer, mas não sou. Eu sou gente. Então se eu faço barulho eu estou vazio? Eu já vi muito crente fazer barulho e está cheio, e muitos fazer barulho e está vazio. E já vi muito crente que não faz barulho nenhum, cheio de Deus, e uns que não faz barulho e também vazio de Deus. O que a gente não pode esquecer é que isso tem que ser em espírito e em verdade. Caminhando para o final, irmãos. Sexto, não dá para buscar a dignidade e a divindade ao mesmo tempo. O que é isso, pastor? Vou explicar. Buscar a aprovação de Deus pode nos colocar no caminho da reprovação dos homens. E aí é Davi que diz para Mical: você está chateada? E bom homem falar isso para a esposa, ele tem que ser corajoso, porque a esposa está chateada porque ele está fazendo uma coisa, e ele está dizendo assim: está chateada? Bem, vou continuar fazendo a mesma coisa. Um homem que fala isso não tem juízo na cabeça, né? Fala isso para sua mulher o dia que ela disser: não faz isso. Mas para Deus, ele diz assim: sinto muito. Aí não. Aí se você entrar, eu vou ficar com Deus e vou ficar contra você. Quem não quer levar pedrada não vai construir nada. Quem quer mudar história, quem quer transformação, quem quer alcançar uma geração, tem que estar preparado para tomar pedrada. Tem alguém aqui preparado para tomar pedrada? Amém, irmãos? Pedrada dói.
Tocaram pedra até em Paulo, né? Que me dirá em mim e em você. Um ministério, passa aí, que não custa nada, não vai te levar a lugar nenhum. Eu quero ir, pastor, mas eu quero um negócio assim que não custe nada, que não me dê trabalho, que não me crie problema, que não faça os cabelos da minha cabeça cair. Ah, irmão, você não vai a lugar nenhum. Deus, quando chamou pessoas, Ele chamou para tudo ou nada. E eu fiquei impactado relendo os heróis da fé de Hebreus, porque alguns ele diz assim: olha, uns calaram a boca do exército, se livraram da morte, eram fracos e se tornaram fortes, venceram tudo. E outros tomaram pedrada, foram cerrados no meio, apanharam, ficaram perdidos, vagando. Então não é o que você vai passar, é a sua fé. E aí eu chorei porque um dos versículos finais, ele diz assim: eram pessoas que o mundo não era dignos. Um ministério que não te custa nada, não vai te levar a lugar nenhum. Último, glória é para aqueles que desejam entregá-la ao mundo. Davi não queria a glória para ele. Davi queria que todos conhecessem a Deus. Davi queria que o nome de Deus fosse exaltado em Israel, e a partir da exaltação de Israel, todas as nações da terra conheceriam o Senhor. Para que a igreja quer a glória? Eu me lembro no sucesso do Fernandinho, não vou lembrar a música agora, mas era parecida com o poderoso Deus que repetiu o negócio: enche-me, enche-me, enche-me. Leandro, que é fã do Fernandinho, vai lembrar. Eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. E estava aqui o pastor Ben Wong, que é o pastor de um país aí da Ásia sobre perseguição, Hong Kong, se não me engano, e estava pregando num congresso, o Fernandinho cantando essa música, muitos, e o povo adorando, o povo adorando, o povo adorando, e parecia que a igreja vinha abaixo. E eu me lembro do Ben Wong pegando esse microfone e perguntando: vocês querem ser cheios para quê? O tradutor deve ter dito para ele: olha, estão cantando aí dizendo que eles querem ser cheios, 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 cheios. E a primeira pergunta é: para quê que essa igreja está pedindo para ser tão cheia? Se não for para levar o amor de Deus para o perdido, vocês estão desperdiçando a glória. Para que, irmãos, receber tantas coisas de Deus, se não for para compartilhar aquilo que Deus tem feito? Você precisa querer muito Deus, você precisa buscar muito Deus, você precisa adorar muito a Deus, você precisa ver a glória de Deus, você precisa ser cheio da glória de Deus. Mas não se esqueça, a glória não é para você, a glória é para fazer Jesus Cristo conhecido através da sua vida. E eu termino te perguntando: que tipo de carregador você será? Eu creio, irmãos, que Deus nos confrontou nesses dias, porque existe um espírito, que não é nem espírito maligno, eu digo espírito, é uma motivação do coração, que precisa ser rejeitado em nosso meio, em nossa vida, que é o espírito de usar aquele que não valoriza mais a glória e quer fazer tudo de qualquer maneira. É o espírito de Mical, que é o espírito de rejeição, é o espírito de crítica, é o espírito que não quer fazer e também não quer que o outro faça.
Esses espíritos precisam ser rejeitados da nossa vida, porque foram 2 carregadores da arca que sofreram gravíssimas consequências. Uzá morreu, e o que o espírito de Uzá traz para a igreja é morte espiritual. Mical foi condenada, talvez por uma doença ou por abandono do seu próprio marido, a ser estéril e não produzir mais fruto. O espírito de Mical na igreja torna a igreja infrutífera. É o espírito de acomodação, é o espírito de crítica, é o espírito de morte, é o espírito de esterilidade. Esse espírito não pode estar no nosso meio. Mas a Bíblia nos fala sobre 2 homens, um chamado Obed-Edom, que abriu as portas da sua casa, resolveu pagar um preço para que a arca de Deus fosse acolhida. E nós vamos ver um homem chamado Davi, um homem que não teve vergonha de se humilhar, nem se expor. Isso trouxe vida, isso trouxe bênção. 4 personagens, 2 destinos. Uzá e Mical, morte, esterilidade. Obed-Edom e Davi, aprovação, bênção, vida. Quem você será, meu irmão? Quem serei eu? Que tipo de servo é você? Fica de pé no seu lugar. Essa palavra não é para expor ninguém, nem para confrontar ninguém. É uma palavra de Deus para os nossos corações. Eu não quero ser, ou não quero ter na minha vida o espírito de Mical, o espírito de Uzá. Eu quero ser como Obed-Edom e ser como Davi. A igreja de Jesus, Deus só quer 2 desses carregadores. E você precisa pensar e resolver no seu coração qual é o caminho que você vai seguir. Se é o caminho de Uzá e de Mical, ou se é o caminho de Obed-Edom, ou o caminho de Davi. Se Deus viesse hoje, quem Ele encontraria? Qual deles seria o que mais parece com você? 4 carregadores, 2 destinos. E aí eu me lembro da palavra que ele disse a Jeremias: eis que estou pondo na sua frente 2 caminhos, um caminho de morte e um caminho de vida. Escolhe hoje qual caminho você quer seguir. Deus sempre vai nos colocar nessa bifurcação, e Ele nos coloca nessa bifurcação hoje e pergunta para nós: qual é o caminho? É o caminho de Uzá e de Mical, ou é o caminho de Obed-Edom e de Davi que você gostaria de trilhar? Escolhe hoje. Está na sua mão, está na mão da igreja, e de acordo com aquilo que nós escolhermos, as consequências virão, coisas boas ou coisas ruins, de acordo com o caminho que nós estamos trilhando na presença de Deus.